Olá pessoal, espero que tudo esteja bem. Hoje gostaria de comentar um pouco a obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, um dos maiores clássicos da ciência e filosofia política. Essa edição que li é a que vem no volume dedicado a Maquiavel, da coleção Os Pensadores. Maquiavel foi um filósofo e diplomata florentino do período renascentista, que viveu o final do século XV e início do século XVI. O Príncipe é um manual para governantes, e Maquiavel procura demonstrar como o príncipe, que também pode ser chamado de governante, conquista e mantém o seu poder e seus domínios. O livro é dedicado a Lorenzo II de Médici, governante de Florença, em um momento histórico, que é a virada do século XV para o século XVI, bastante difícil para a Itália, onde reinava a confusão, grandes crises e uma grande instabilidade política, com a inexistência de um Estado central e uma fragmentação territorial e de poder. Maquiavel fala na obra que os estados ou domínios são conquistados por armas próprias ou de outros, pela fortuna, que são as circunstâncias e a sorte, ou pelo mérito, talento, habilidades próprias, também chamadas por ele de virtude, e que a sorte vai sempre ser mais generosa com quem tem virtude, com quem tem talento. Fala dos principados novos e dos hereditários. Diz que os principados hereditários são mais fáceis de manter. É só o governante conservar os costumes dos antecessores e assim ir contemporizando, desde que não haja ataques extraordinários no horizonte. Maquiavel faz considerações sobre as mais diversas combinações de domínios e conquistas, aconselhando o governante nas mais diversas situações. Como deve se comportar em relação aos antigos governantes que foram destronados, às leis, aos impostos. Fala que os males do Estado muitas vezes são desconhecidos de todos, mas não dos homens prudentes que os conhecem antecipadamente e assim são medicados a tempo. Maquiavel discorre sobre com quem o governante deve e não deve se aliar. Defende que o governante prudente deve se espelhar nos grandes exemplos que a história oferece e imitá-los, porque mesmo que não dê para alcançar os mesmos resultados, pelo menos se aproveita algo. Não há quem diga por aí que é melhor imitar o bom do que inventar o ruim? O governante deve ter muito cuidado ao estabelecer novas leis, porque terá inimigos entre aqueles que as leis antigas beneficiavam, sem ter o apoio dos que se aproveitam das novas regras. Quem apenas com sorte se torna governante tem pouco trabalho, mas se mantém no poder com muita dificuldade. Diz que o Estado que surge do nada, da noite para o dia, assim como outros exemplos da natureza que progridem muito rápido, não tem raiz ou membros proporcionais e sucumbem ao primeiro golpe. Quando um governante for punir um inimigo, deve punir de uma vez, porque do contrário vai ter que se manter eternamente vigilante. Mas quanto aos benefícios, devem ser consentidos aos poucos, para que sejam bem saboreados. É necessário que a liderança política, o governante, seja sempre bem quisto pelo povo, que o povo tenha sempre a impressão de que o governante é indispensável para ele e que ele precisa sempre contar com o Estado e será encarada como difícil a tarefa de atacar um Estado onde o governante conta com a amizade de seu povo. Os Estados devem ter como base boas leis e boas armas.
Quanto às armas, o governante pode contar com as próprias, com as dos mercenários em troca de grana, de dinheiro, com as auxiliares que são enviadas em apoio ao governante por algum poderoso, e as mistas. Maquiavel fala que as armas mercenárias e auxiliares são perigosas porque são infiéis ao governante, são ambiciosas, desregradas e covardes perante os inimigos. Sempre há mais progressos para o governante quando ele conta com as armas próprias. Maquiavel fala que a pouca prudência dos homens não descobre o veneno que está escondido nas coisas que bem lhe parecem a princípio. O governante deve ter total atenção com as armas e fazer treinos em tempos de paz. É claro que deve ser esclarecido que o livro foi escrito num contexto histórico de muitas guerras e invasões. Todas essas lições de Maquiavel são dadas com exemplos de grandes conquistadores e governantes. Ele cita Alexandre o Grande, os imperadores romanos, Ciro, Aníbal, César Borgia e outros. Segue dizendo que há uma grande diferença entre o como se vive e como se deveria viver. E o governante que se preocupar com o que se deveria fazer, ao invés de como se faz de fato, encontra a sua ruína. Um governante deve ser econômico. Ele deve gastar pouco para não ser obrigado a roubar seus súditos. E não deve se preocupar em ser chamado de miserável, porque esse é um defeito que vai lhe permitir exercer o poder sem precisar roubar ninguém. O governante deveria ser amado e temido ao mesmo tempo. Porém, como não é fácil ser as duas coisas ao mesmo tempo, é mais seguro ser temido que amado. Deve cuidar com as amizades conquistadas à base de interesse, porque quando necessário, não é possível contar com elas. O governante deve parecer ser piedoso, fiel, humano, religioso e íntegro. O importante é parecer ter essas qualidades aos olhos dos outros, mesmo que não as tenha quando for necessário. Um governante não deve se preocupar com conspirações se ele é amado pelo povo, mas quando o povo é seu inimigo, deve temer a tudo e a todos. Maquiavel é tido como o criador do pensamento político moderno. Na Antiguidade e na Idade Média, a política estava muito associada, respectivamente, à ética e aos valores cristãos. Maquiavel constatou que havia um abismo entre o ideal e a realidade política e afirmava que a política tem como meta a manutenção do poder do Estado e que a ação política não se encaixa nos limites do juízo moral. A ação política deve atender apenas à lógica do poder. Ele inicia uma nova maneira de pensar a política, considerando como ela é de fato e não como ela deveria ser. Bom, espero que tenha sido proveitoso. Obrigado por assistirem e até um próximo encontro.